Como analisar uma ação? 5 indicadores para investir. Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece e é novo aqui, eu me chamo Fausto Roberto e esse é o meu canal. Aqui no meu canal eu faço vídeos principalmente sobre investimentos, sobre bolsa de valores e sobre educação financeira. Então, se é esse tipo de conteúdo que você gosta, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma das minhas notificações. Já deixe seu like nesse vídeo e recomende para algum amigo. Esse tema, pessoal, ele é muito interessante, principalmente para aquelas pessoas que iniciaram na Bolsa de Valores há pouco tempo e que ainda tem muitas dúvidas do que analisar em uma ação na hora de investir. Então eu trouxe aqui para vocês os aspectos qualitativos e os aspectos quantitativos. Nós vamos analisar cada um deles. Aspectos qualitativos. A análise qualitativa permite entender a fundo uma companhia e obter informações que vão além dos números. A avaliação de uma empresa não é uma ciência exata. Por mais que exista uma série de indicadores e cálculos, a análise não se resume somente a isso. A decisão de investir em ações na estratégia buy and hold requer uma avaliação fundamentalista, baseada em dados quantitativos e qualitativos. A análise qualitativa tenta entender o que tem por trás dos números apresentados, como sua posição no mercado, gestão, vantagens competitivas, perspectivas para o futuro, entre outros. Então estão aí, meus amigos, os aspectos qualitativos. Como a empresa ganha dinheiro? Qual a história da empresa e do mercado? Quais as vantagens competitivas da empresa? Quais os principais riscos da empresa e do setor? Quem são os executivos e quem é o sócio majoritário? Então, meus amigos, estão aí os 5 aspectos qualitativos na hora de se investir em uma empresa. Primeira coisa, como a empresa ganha dinheiro. Isso aí é importantíssimo a gente saber, porque a gente sabe que muitas vezes as pessoas elas investem em determinado tipo de coisa e nem sabem como aquela coisa faz para gerar dinheiro, gerar caixa. Então nós temos, por exemplo, algumas empresas na bolsa que eu posso citar aqui para vocês, que a gente sabe como essas empresas ganham dinheiro. Por exemplo, nós temos a Taesa, que tem o código em bolsa TAEE3. Essa empresa ela é uma transmissora de energia. Então a receita dessa empresa ela vem proveniente da transmissão de energia. Então eles têm lá aquelas torres gigantes que transportam energia e o dinheiro vem dali. Alguém paga essa empresa, né? A geradora ou a distribuidora, e essa empresa ela ganha dinheiro dessa maneira. O outro aspecto, qual a história da empresa e do mercado? Isso é muito interessante a gente estudar a história e o mercado. Por quê? A gente sabe que existem empresas que elas têm diversos problemas envolvidas em corrupção, envolvidas em grandes escândalos. Nós temos aí, por exemplo, uma grande empresa de frigoríficos que foi envolvida nesse tipo de rolo. Então, temos que ficar longe desse tipo de empresa ou investir consciente desse tipo de rolo. Nós temos também as empresas que elas sempre acabam quebrando, que são as empresas do ramo de aviação. Então, empresas do ramo de aviação, vocês podem ver, elas não duram muito no mercado. Nós temos também o setor de varejo. O setor de varejo, dificilmente ele fica muitos anos. Nós temos empresas aí como a Magalu, por exemplo, que foi uma febre há uns tempos atrás, e vocês veem aí que a empresa está passando dificuldades. Nós tivemos uma outra esse mês mesmo, que foi em janeiro de 2023, que nós estamos gravando esse vídeo. Nós tivemos aí as Americanas, lojas Americanas, que teve um grande problema aí, um grande escândalo, tá? O pessoal tá vendo ainda o que vai acontecer, mas vocês notam aí que eu citei 3 grandes setores que têm problemas, que é o setor de aviação, o setor de varejo e também, por último aí,
envolvido em escândalos, que é o setor de frigoríficos. Quais as vantagens competitivas da empresa? Então, essa empresa ela tem uma vantagem competitiva perante as demais? Isso nós temos que analisar. Nós temos uma empresa que fica sediada aqui em São Paulo, que se chama Unipar Carbocloro. Essa empresa ela tem uma vantagem competitiva muito grande, porque o cloro ele não pode ser transportado a grandes distâncias. Então essa empresa ela tem uma vantagem competitiva muito grande perante as demais, porque ela consegue cobrir toda a capital aqui de São Paulo, com uma população imensa, e só ela que fornece esse tipo de produto aqui para São Paulo. Então ela fornece para empresas como a Sabesp e também fornece para fabricantes de cloro, de produtos para limpeza de casa, produtos para limpeza industrial. Então essa empresa ela tem uma vantagem competitiva em cima das demais. Existem outras empresas aí com vantagens competitivas. Nós temos, por exemplo, a SLC Agrícola, que ela já está posicionada em regiões que antes eram inexploradas. Então na década de 80 essa empresa ela se posicionou comprando terras muito baratas, na época que a terra lá era muito barata, no Cerrado Brasileiro, no norte do Mato Grosso, Goiás, Bahia. Então essa empresa ela se posicionou, hoje essas terras estão caríssimas, ela conseguiu uma vantagem competitiva muito grande em relação às demais. O item 4 aqui, quais os principais riscos da empresa e do setor? Isso também é muito interessante a gente saber. Os riscos, por exemplo, eu citei aqui agora o setor agrícola, ele tem o risco climático, é um risco que nós temos que entender esse risco, tá ok? Nós temos também empresas do ramo do petróleo, nós temos que entender qual que é o risco. O petróleo ele passa por ciclos de alta e ciclos de baixa, é um risco. Você investe na alta e vai para um ciclo de baixa, então você vai amargar um bom tempo aí até esse ciclo de baixa ele passar. Quem são os executivos? Quem é o sócio majoritário? Isso também é muito importante a gente analisar, pessoal. Quem é o executivo, né? Quem é o sócio majoritário? Uma empresa, por exemplo, que ela é bastante complicada, a Petrobras. Por quê? Toda hora está trocando os executivos da Petrobras. Toda hora o governo ele quer meter o bedelho nessa empresa. Por quê? O governo é o sócio majoritário da Petrobras. Ele está toda hora ali, troca. Ah, não gostei desse camarada, troca. Ah, não gostei desse outro, troca. Então está sempre trocando ali. Você nunca sabe o que está acontecendo direito e acaba que a empresa ela não tem uma continuidade nas suas operações, porque vem eu, por exemplo, estou lá como executivo, chefe, aí dali a pouco alguém não vai com a minha cara, pum, me troca, vem outro camarada. Então o executivo ele não consegue tocar, estabelecer um projeto e ir até o final. Então isso para a empresa é péssimo. Quando a gente tem um sócio majoritário, ele conflita as ideias com o minoritário, é horrível para o minoritário. Então isso eu vejo muito em Petrobras. Por quê? Nós temos o majoritário, que é o Estado, e nós temos os minoritários, que são aquelas pessoas que investem, tem alguns conglomerados de fora também, e fica conflitando. Por quê? O governo quer usar a empresa como massa de manobra, quer usar ali para jogadas políticas, muitas vezes a gente sabe, para jogadas populistas, quer controlar o preço, quer baixar o preço do diesel, baixar o preço da gasolina, e o minoritário ele quer ter lucro, então fica aquela coisa complicada em relação a isso aí. Outras duas coisas muito importantes ao analisar uma ação é se a empresa participa do novo mercado, se ela está listada no novo mercado na Bolsa de Valores, ou se ela participa de ações ESG. A empresa participa do novo mercado. Novo mercado é o nome que se dá às empresas que estão listadas na Bolsa de Valores e que alcançaram um altíssimo nível de transparência
e governança corporativa. Esse conceito foi criado em 2000 e desde então tem se tornado referência para empresas que desejam operar na bolsa de valores. Então, quando você for analisar uma empresa, veja lá se a empresa participa do novo mercado, traz mais transparência. A empresa ela tem que prestar contas mais rígidas para os acionistas, para a bolsa de valores, para a CVM. Então, isso é uma garantia que essa empresa é de melhor qualidade do que se ela não participar do novo mercado. A empresa participa do ESG, o acrônimo ESG, do inglês Environmental, Social and Governance, refere-se a uma grande tendência e uma necessária resposta das empresas frente aos desafios da sociedade contemporânea. É uma sigla que diz respeito à integração da geração de valor econômico aliado à preocupação com as questões ambientais, sociais e de governança corporativa por parte das empresas. Na prática, é uma forma de mostrar responsabilidade e comprometimento com o mercado que atuam, seus consumidores, fornecedores, colaboradores e seus investimentos. Então isso aqui também é muito interessante, pessoal. Quando forem analisar uma ação, veja se a empresa faz alguma prática ESG, é interessante. E agora nós vamos para os aspectos quantitativos. Aspectos quantitativos. A análise fundamentalista oferece uma série de indicadores, cálculos e avaliações para que você se torne sócio das melhores empresas listadas na Bolsa de Valores. No caso da análise quantitativa, é possível avaliar a empresa com base em seus números. Vários deles estão disponíveis através dos demonstrativos financeiros e balanços que a empresa deve divulgar de tempos em tempos. Com base nos dados quantitativos, é possível determinar se uma ação está cara ou barata e se ela tem potencial para valorizar. Então, os aspectos quantitativos são indicador de crescimento, CAGR, indicador de eficiência, margem líquida, indicador de rentabilidade, o ROI, Return on Equity, indicador de preço, PL, e indicador de preço, P sobre VP. O CAGR, Compound Annual Growth Rate, taxa de crescimento anual composta, indicador utilizado para mostrar tendências relacionadas à receita, despesas ou outros indicadores ao longo do tempo. Analisar o crescimento de uma empresa é importante, quanto maior o indicador, melhor. Então, pessoal, o indicador de crescimento ele é muito interessante. Nós temos que olhar esse indicador porque ele mostra se a empresa ela apresenta um bom crescimento ou se ela não está crescendo. Então, isso é muito importante, principalmente para aquelas pessoas que investem para aposentadoria, que investem no longo prazo. Margem líquida é um indicador de eficiência, é a relação entre quanto a empresa gera de lucro líquido comparado com a sua receita líquida. Quanto maior, melhor. E evite setores com baixa margem, como por exemplo o varejo. O varejo eu acabei de citar aqui para vocês como um setor problemático. Então você olha uma empresa do varejo, você vai olhar a margem dela é muito baixa, então ela tem pouco fôlego ali. Então vamos supor, a empresa ela investe R$100 e para cada R$100 ela tem uma margem líquida de R$10, muito baixo, perigoso. Qualquer problema que essa empresa tiver ou qualquer oscilação de mercado na economia, essa empresa pode ir à falência ou sofrer muito. O ROI, Return on Equity, retorno sobre o capital, é um indicador que serve para medir o retorno total em lucro líquido gerado em relação ao patrimônio líquido, é a diferença entre ativo e passivo. Preço sobre o lucro, quanto o mercado está disposto a pagar na empresa pelo lucro atual. Então a gente pega o valor de mercado da empresa e divide pelo lucro de 12 meses. E a gente vai chegar no PL. Tem outra fórmula também. A gente pega o preço de uma ação
e divide pelo lucro de uma ação, e a gente tem o PL. Indica o tempo nas condições atuais que vai demorar para você recuperar todo o dinheiro investido na ação. Quanto menor, melhor. E o último indicador, preço sobre valor patrimonial. O PVP, ou preço sobre valor patrimonial, é um indicador que informa se o valor de uma ação está relativamente cara ou barata. O preço sobre valor patrimonial pode ser obtido através da divisão entre o preço de um ativo negociado em bolsa e o valor patrimonial da companhia. Quando um preço sobre valor patrimonial é considerado baixo, um valor abaixo de 1, existe uma indicação de que a empresa vale menos do que o seu patrimônio líquido dentro da bolsa. Para o investidor, isso pode representar uma boa oportunidade financeira, já que existe uma tendência de valorização posterior. Então, pessoal, vocês viram aí os indicadores, e um indicador ele está relacionado com o outro. Por exemplo, você pega aí o preço sobre valor patrimonial. Nós falamos que quando está abaixo de 1, a empresa está barata. Só que não adianta também a empresa estar barata se ela não apresenta um indicador interessante de crescimento, um CAGR interessante. Se ela não apresenta uma receita interessante. Talvez ela esteja barata porque ela não apresenta uma boa margem, porque ela não apresenta um bom CAGR ou um bom Return on Equity, que é o ROI. Então, todos esses indicadores que eu falei para você, eles têm que ser analisados em conjunto, tá ok? Então esse foi o vídeo de hoje. Comente aí embaixo para mim o que você achou, se você aprendeu alguma coisa, deixe para mim aí uma crítica, uma sugestão de novos vídeos, se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho para não perder nenhuma das nossas notificações e recomende esse vídeo para aquele seu amigo que começou a investir agora. Eu vou deixar para vocês aí uma frase do Howard Marks, que foi o camarada que escreveu esse livro aqui, ó, O Mais Importante para o Investidor, que é um livro muito interessante. Você que está investindo na bolsa deve começar a ler. Aqui, ó, eu já fiz várias marcações aqui, ó, porque o livro é muito interessante, tá ok? Então está aí a frase do Howard Marks. Não é comprando coisas boas que obtemos êxito em nossos investimentos, mas quando compramos bem as coisas. Não adianta você comprar algo muito bom a um preço muito elevado, ou algo também que tenha uma perspectiva boa de valorização muito caro, se lá na frente você não sabe se realmente isso irá se concretizar, ok? Então o vídeo de hoje foi esse, rapaziada. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e bons investimentos.